Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. Vamos dar início ao culto da oração juntamente com a nossa orquestra. 3. O hino número 3. Glória a Deus. Guarda o contato. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
Glória a Deus. 227. Deus amou este mundo. A segurança daquele que se refugia em Deus. Graças a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas pernas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é a tua. Não temerás as
quanto noturno, incerta que voe de dia. Nem peste que ande na escuridão, nem mortalhas que assolam em dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente se as obras haverá Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, meu Altíssimo é a tua habitação. nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que não encarecidamente me amou, também eu te amarei. Porém mal por ti, por conhecer o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Graças a Deus. Vamos dobrar os joelhos para a gente ver agora alguns minutos.
céu. Meu Deus e meu Pai. Ó Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo de Deus. Ó Santo Deus. Graças a Deus. Glórias a Deus. Meu Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, meu Pai.
Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Quero nesse momento nós estar fazendo aqui as apresentações. Primeiramente eu quero saber se nós temos irmãos aqui do Campo de Itaporanga, nos campos, que estão nos visitando. Se temos, eu quero pedir que se coloquem em pé. Temos alguém? Temos ali irmã? Mais alguém? Congrega aí nas congregações do Campo de Itaporanga. Se nós temos, por favor, coloque de pé. Vamos receber o bem-vindo, em nome de Jesus. Eu quero apresentar de outros campos, eu tenho uma carta de recomendação do presbítero, o irmão Carlos Alves Ribeiro, congrega de Goiânia, que está aí, irmão. E tem mais alguém nessa noite nos visitando, vindo de outros campos, quem sabe de Goiânia, de Brasília, de Anápolis, de outras cidades aí,
de aqui do Vale do Araguaia, lá de São Patrício, ou até umas regiões mais distantes, quem sabe temos alguém, vamos receber o bem-vindo, é bem-vindo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero apresentar, irmãos, temos nessa noite irmãos de outras denominações evangélicas, Igreja de Cristo, Brasil para Cristo, Deus é Amor, Presbiteriana, temos alguém? Batista, Presbiteriana Renovada, qualquer outra igreja, assim, né? Pessoas que ainda não são evangélicas, temos? Se temos, por favor, coloque de pé. Também não temos. Se tivermos aqui nesta noite novos convertidos, eu quero pedir que eles procurem ali, ou se alguém em caminhos ali à sala, aquela sala de ensaio da orquestra, onde está acontecendo um culto específico para os novos convertidos. E está aqui uma carta de mudança, irmão Pedro de Mendonça Marques, vindo de Anápolis. Nosso irmão Pedro está ali, e a irmã, graças a Deus. Vamos, está vindo de mudança para Itapuranga. Vamos recebê-los como bem-vindos. São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos estão cumprimentando ali. Deus abençoe os irmãos. Eu quero estar apresentando os pontos aí, como sempre nós fazemos aí toda terça-feira. Ali a biblioteca, no regional. Todos os irmãos que vieram da biblioteca, por favor, coloque de pé. Estão aí, graças a Deus, Deus abençoe. Ali do Alto Refúgio, sou Albertinha, todos os irmãos que vieram do Alto Refúgio, fiquem de pé, graças a Deus, Deus abençoe os irmãos. Ali do Conjunto Paternidade, pessoal, você, todos os irmãos que vieram aqui no setor, fiquem de pé. Conjunto Paternidade, Deus abençoe. Setor Morada Nova, então, beleza, e todos os irmãos que vieram do setor Morada Nova, fiquem de pé. Amém. Deus abençoe os irmãos. Ali do setor comercial, no Genoí, e todos os irmãos que vieram do setor comercial, fiquem de pé. Graças a Deus. Deus abençoe. Ali do Parque Alvorada, Wagner, todos os irmãos que vieram lá do Parque Alvorada, de pé. Aí, Deus abençoe. Lá do setor Veredas, Jardim, todos os irmãos que vieram do setor Veredas. Graças a Deus. Vamos receber a todos como bem-vindos. São bem-vindos em nome de Jesus. Nós tivemos a nossa ceia no domingo, próximo passado, muito quente, né? Aí a gente, normalmente no culto que acontece logo depois da ceia, temos mais dificuldade. Eu sei que os irmãos aí dos pontos, com certeza, percebem isso, não sei porquê, sempre é uma preocupação que eu tenho, porque parece que o culto da ceia, depois da ceia, eu acredito que eles deveriam ter todo o prazer, todo o desejo de vir para a igreja. Mas normalmente há uma falha maior nesse culto. Sempre acontece isso. Mas louvamos a Deus pelos irmãos que estão. No domingo próximo passado nós tivemos na ceia, os irmãos que saíram para fazer aquele trabalho aí, para a campanha dos vivos, e eles não estavam na igreja, vários obreiros, e hoje estão aqui, vários deles, né, que saíram, fizeram nos ajudaram aí, e nós estamos encerrando aí, caminhando o encerramento dessa campanha dos vivos ali para a construção do novo templo. Irmãos, nesta noite nós estamos aqui reunidos com a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus. E eu sempre tenho dito para os irmãos, eu tenho buscado, orado, pedido a Deus uma direção, sempre para nos dar uma palavra conforme a vontade de Deus. Não venha satisfazer os nossos caprichos, os nossos desejos próprios, mas que aconteça dentro da vontade de Deus. Às vezes tem dia que é mais fácil, outro dia nem tanto. Eu já tenho esse tempo que nós estamos aqui em Itapuranga, já no próximo dia, bem próximo agora, dia 8 agora, dia 7,
eu vou completar 19 anos que eu fui transferido para Itaporanga. Dia 8 vai completar 19 anos que eu tomei posse. Tomamos posse aqui. Então é muito tempo, né? Então eu acho que vocês já estão bem acostumados aí com esse trabalho. Mas mesmo assim eu louvo a Deus. Por quê? Eu vejo uma participação, como eu disse aos irmãos, hoje, depois da ceia, a gente enfrenta, sempre há essa dificuldade. Mas eu vejo uma igreja que tem um interesse de estar no culto onde é ministrada uma palavra de Deus para a igreja. Uma palavra que a finalidade é transmitir à igreja uma orientação bíblica e que o objetivo é a santificação, é o crescimento espiritual da igreja. Não tem outra coisa, é isso aí mesmo. E hoje aqui no início dessa reunião, nós lemos, naquela leitura que fizemos, nós lemos Salmo de número 91. Esses dias eu estava aqui na nossa escola bíblica dominical, domingo próximo passado, e eu lembrei, meditei num versículo, não como professor, na realidade já foi ministrada uma palavra dentro da lição da escola bíblica dominical, mas em meio àquela exposição, nós entramos, foi falado ali com relação a um detalhe da lição, e eu me lembrei do versículo 7 do Salmo de número 91. Esse versículo que diz assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E quando eu li esse versículo ali, eu entendi, Deus falou comigo de uma forma diferente das que eu já havia falado com relação a esse texto. A Bíblia, eu louvo a Deus pela Bíblia, porque a Bíblia é uma palavra viva. Ela fala, e a gente, dentro de um texto, daí a pouco a gente lê, ela fala de novo, e às vezes fala num outro ângulo, num outro aspecto. E é por isso que nós temos como regra de fé a Bíblia, a orientação da Bíblia, e a gente nunca encontra um homem, uma mulher que sabe tudo da Bíblia, conhece a Bíblia nos mínimos detalhes. Alguns conhecem a origem, a língua de origem, grego, hebraico, estuda, mas de quando em vez a gente ouve eles falar: Deus falou comigo diferente nesse texto. Eu louvo a Deus por isso, porque se alguém chegasse a um ponto de terminar, falar: agora eu não tenho mais o que estudar com relação à Bíblia, eu não tenho mais nada que aprender da Bíblia, já sei tudo, como às vezes acontece com algumas, aí no estudo secular, dependendo dos cursos que a pessoa faz, ele chega no ponto final, chega lá. Mas na Bíblia não. A Bíblia nós continuamos lendo, Deus continua falando, Deus continua orientando, né? Falando com a igreja, e nós louvamos a Deus por isso. Uma certa época eu vi alguém comentando, diz que a Bíblia é como o mar. O mar diz que a pessoa chega na beira do mar, dá uma olhadinha na praia, ou então faz uma viagem de barco, de navio, de alguma coisa, e chega e fala assim: eu conheço o mar. Só que ele conhece de uma forma superficial, de uma forma bem rasa, né? Então, e a Bíblia também é a mesma. Alguém comparou que o conhecimento da Bíblia é assim também. Às vezes alguém lê a Bíblia, lê um texto, simplesmente viu, fez uma leitura, mas eu conheço a Bíblia. Mas na realidade, é difícil alguém, ou ninguém pode falar que conhece de uma forma total. Mas depois quando eu tive aquele desejo de falar, de estudar nesse versículo, isso me levou a examinar um pouco o Salmo de número 91. É um salmo muito conhecido, tem muita gente que usa o Salmo 91 como um instrumento que dá sorte, alguma coisa para dar sorte, porque deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 e pensa que com isso está protegido. Na realidade não é o Salmo 91 que protege alguém, mas o Deus
que a Bíblia fala com relação a ele no Salmo 91. Isso sim, esse Deus é aquele Deus que nos dá segurança. E é exatamente isso que eu quero tentar passar para os irmãos, pelo menos analisando-se mais detalhadamente, pelo menos 2 versículos de Salmo. E, de início, eu quero, o Salmo 91, nós não sabemos quem é o autor do Salmo 91. Alguns estudiosos dizem que o Salmo que antecede, o Salmo que antecede aquele que a gente está, se a gente quer descobrir o autor do Salmo, eu não tenho o autor, então olha o autor do Salmo anterior. E assim sucessivamente até encontrar. Então, se a tendência é o autor do Salmo, por exemplo, aqui no Salmo 90, é a oração de Moisés. Então, segundo essa orientação de alguns estudiosos, o Salmo 91 também deve ser de Moisés. Mas nós não temos nada que pode provar isso. E o início do Salmo 91, eu encontrei uma palavra que, para mim, é a chave do Salmo. Está bem no início, versículo 1, parte inicial do versículo. Aquele que habita. Irmãos, aquele que habita, sequência do versículo diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, mas eu queria que nós analisássemos essa palavra, aquele que habita. O que é habitar? O sinônimo de habitar é morar, é residir. Interessante é que aqui nesses salmos, aquele que habita, não está falando que é unicamente uma pessoa, mas o que habita no esconderijo do Senhor, do Altíssimo. Aí no versículo, na sequência do versículo primeiro até o último versículo, a gente encontra várias promessas de Deus. Mas por isso que eu disse, meus irmãos, que aqui está a chave. Para quem é a promessa? Para aquele que habita. Primeira coisa, ele tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. Habitar. E se a gente estudasse aqui na Bíblia essa palavra esconderijo, a gente vai encontrar que aonde nós nos escondemos, ou aonde nós habitamos para estarmos realmente protegidos, aonde é a habitação do crente. Esses dias eu estava comentando com alguns irmãos ali, que hoje, por exemplo, existem alguns pregadores que eles têm uma cabine blindada para estar pregando dentro dela. Blindada, prova de bala. Muitos pregadores hoje têm carros blindados. Alguns têm segurança. Esses dias eu ouvi comentar de um que diz que tem 10 seguranças. Aí alguém fez uma crítica e falou assim: eu ainda falta 2 para me chegar ao ponto que Jesus chegou. Jesus tinha 12. Mas, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, a nossa segurança, o nosso esconderijo está no Altíssimo, Todo-Poderoso. Não é um carro blindado, não é uma cabine blindada, não é 10 seguranças, ou 15 seguranças, ou 2 seguranças. E diz que esse pregador até falou assim, e eles usavam armas. Tanto é que quando Jesus foi ser preso, Pedro cortou a orelha daquele soldado ali. Então que a espada era a arma moderna da época. Com isso ele quer dizer que os seus seguranças hoje podem andar armados. Irmãos, eu acho que é tempo de clamar a Deus, pedir misericórdia a Deus, porque eu não vejo, como é que um servo de Deus, um homem chamado homem de Deus, chega ao ponto de alcançar uma fama, uma posição de ser preciso ser guardado por homens, por seguranças, contratar e pagar um segurança para estar. Como é que ele vai pregar o Salmo 91?
ou tantos outros textos da Bíblia. Como é que ele pode pregar isso aí? Irmãos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aí começam as promessas. Vocês observem essas promessas, se a gente ler, por exemplo, o Salmo 128, bendito o varão, ou bem-aventurado, né? Então, a Bíblia, ali fala com relação à família. Então, o homem, o sucesso do homem, do ponto de vista de Deus, dentro da minha forma de ver isso aqui, está no seu relacionamento com Deus. Não é outra coisa, é o seu relacionamento com Deus. Irmão, você está desempregado, precisa de um emprego, precisa de melhorar, ou quem sabe está empregado, mas precisando de melhorar a sua remuneração, o seu salário. Pastor, eu preciso. Então o que você deve fazer? Claro que você vai lutar dentro daquilo que você puder aqui, mas tem uma coisa: a primeira batalha sua é procurar chegar perto de Deus. Pastor, o meu problema não é salário, o meu problema é a família. Irmão, você quer resolver o problema da família? É claro que você falar, eu também quero lutar com pela minha família. Só tem uma coisa: o primeiro passo, o grande passo, é chegar perto de Deus. Moças, você quer um casamento bem sucedido? Um casamento abençoado? Quero. Então, quais são os passos? Não, eu vou procurar um moço assim, está certo. Você deve, Deus vai te dar direção. Agora, tem uma coisa, eu até já falei uma palavra aqui: Deus vai te dar direção. Se Ele vai te dar direção, como é que você pode ter direção dele? Tem que estar perto dele, tem que estar habitando no esconderijo do Altíssimo. E a Bíblia, hoje, o Deus presente em nossa vida é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós somos morada do Espírito Santo, tem que haver uma comunhão. Então, o passo decisivo que nós encontramos nesse salmo e em toda a Bíblia é a nossa comunhão com Deus, é habitar no esconderijo do Altíssimo. Quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, Deus pode nos dar sabedoria, direção, para nós tomarmos toda decisão necessária, toda decisão que a gente se faz necessária na nossa vida. Mas o primeiro passo, temos que estar habitando no esconderijo do Altíssimo. Tem coisas que, na Bíblia, por exemplo, aqui fala aquele. Essa palavra, como eu disse aos irmãos, para mim ela é a chave desse salmo, do Salmo 91, com relação às promessas. Por exemplo, Crônicas, 2 Crônicas 7,14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí vem uma sequência de procedimento desse povo. Então tem que orar, tem que buscar, arrepender dos seus erros, chegar perto de Deus. É essa posição do homem. Irmãos, o que Deus mais quer de nós? É a nossa comunhão com Ele. Não. Qualquer coisa está dando errado na sua vida, irmão, não perca a comunhão com Deus, não. Procure chegar perto dele. Pastor, todos os problemas serão resolvidos? Eu não estou falando isso. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Agora tem uma coisa: você já imaginou se você estivesse em Deus? Longe de Deus. Então aqui diz, eu estava falando com relação a todo aquele. Então não é uma pessoa só. Porque tem coisa na Bíblia que foi um só. Você diz que pelo pecado de Adão, todos nós tornamos pecadores. Está no capítulo 5, versículo 19 de Romanos. Depois, eu queria ler esse texto. Romanos capítulo 5, versículo 8. Diz aqui: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aqui é um, né? Agora, quando fala aquele,
que habita, não significa só um. Somos nós que estamos aqui, ou tantos outros que não estão aqui, mas que habitam no esconderijo do Altíssimo. Tem coisa também que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Então foram todos, involuntariamente. Todo homem, ele está debaixo da condenação do pecado até ele encontrar Jesus como Salvador, porque no capítulo 8 de Romanos, isso no capítulo 3, versículo 23, mas no capítulo 8, versículo 1 diz assim: mas todo aquele que está em Cristo Jesus, ele precisa até ler também aqui, porque às vezes me fora da cabeça em relação ao versículo de cor. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. É isso. Mas lá no capítulo 3, versículo 23, diz assim: todos pecaram. Lá no capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Vocês observam que a diferença que tem. Capítulo 3, versículo 23, todos. Mas lá no capítulo 8, versículo 1, diz, olha aqui, quer ver? Portanto, agora nenhuma condenação para os que estão, nem não é aquele aqui, é os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, aqui no capítulo 8 é para aqueles, para os que estão em Cristo Jesus. Capítulo 3, versículo 23, é 3, 23 mesmo, né? Porque todos pecaram. Então, lá é para os que estão, aqui são todos. Todos pecaram, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, já não tem mais nenhuma condenação. O pecado aqui alcançou a todos. Todos nós somos pecadores, mas lá, esse pecado que nós cometemos não tem nenhuma condenação, porque nós estamos em Cristo Jesus. Então, irmãos, aquele que habita aonde? No esconderijo do Altíssimo. Aí já começa a vir as bênçãos. A sombra do Onipotente, ou a sombra do Todo-Poderoso, descansará. O que significa sombra? Eu sei que a gente sabe valorizar uma sombra, é quando está muito quente, não tem, a gente está andando por aí, você busca uma sombra. A sombra fala de proteção. É um ambiente ameno, um ambiente, um lugar aprazível, um lugar aconchegante. Ele te defende, né? Então, a sombra. Vocês vão observar que com relação a habitar, o início do salmo, por que eu falei que essa palavra é uma palavra-chave? Porque habitar, nós escolhemos ou não escolhemos o lugar que nós moramos? Claro que nós escolhemos. De vez em quando você vê uma mudança passando por aí. Por quê? Porque alguém escolheu outro lugar. Mesmo que ele buscou dentro de uma direção de Deus, mas ele escolheu. E aqui no Salmo 91 diz: aquele que habita. Eu percebo, vejo, entendo aqui uma escolha do homem. Uma escolha minha e sua. Nós escolhemos. Irmãos, não adianta abrir, como eu disse aqui, o Salmo 91, colocar na cabeceira da cama, numa mesa ao lado, na sua sala. Não resolve nada se você não estiver morando no esconderijo do Altíssimo. E essa escolha é sua, é minha. Pastor, mas o que eu posso fazer para alcançar isso? Irmãos, o primeiro passo é aceitar Jesus como Salvador. E você já fez. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem e um pregador, ele falava sobre um congresso de índios que aconteceu em Manaus. E ali naquele congresso estavam presentes 49 etnias indígenas, 49 grupos de pessoas, aproximadamente 1.300, 1.400 pessoas. E no final
daquele encontro, um índio, como é que chama esse chefe da tribo? É pajé? Cacique. Um cacique procurou ele, que o cacique era o pastor do grupo, da tribo. E o pastor procurou ele e falou: irmão, eu estou muito feliz de ter participado desse trabalho, porque eu aprendi o que é ser crente. Aí o irmão, o missionário, estudioso que é, eu quero ver o que esse índio vai responder. Então você aprendeu o que é ser crente. Eu estou feliz demais, porque nesse trabalho eu aprendi o que é ser crente. Eu não sei, se perguntar para mim e para vocês que estão aqui, qual será a sua resposta? Perguntar assim: o que é ser crente? O que você vai responder? Mas aquele índio tinha dentro do entendimento dele ali, simples, mas ele entendeu. Aí o missionário se pegou uma caneta no papel e falou: eu vou anotar. Então o que é ser crente? Para mim, ser crente é 3 coisas. Mas o que é? Primeiro, é conhecer Jesus através da palavra. Foi a segunda, que foi parecer com Jesus. Foi a terceira, que foi falar para os outros de Jesus. Aí, eu achei a resposta, aquele missionário, ele comentando naquela mensagem, eu achei impressionante a resposta que eu ouvi, porque eu ouvi uma resposta profunda, simples e profunda. Ser crente é conhecer Jesus, através de quê? Da palavra. Ser crente é mais o quê? Parecer com Jesus. E em terceiro lugar, é falar para alguém de Jesus. Não dá para resumir, irmãos. Na realidade, ele não resumiu bem. Então, isso aí é um passo muito interessante com relação a habitar no esconderijo do Altíssimo. Claro que é. Sim. Qual que é mais difícil? O irmão aqui, o irmão Jolimar, está perguntando qual que é mais difícil desses 3. Jolimar, eu não posso te responder, talvez vai ser diferente de pessoa para pessoa. Às vezes alguém vai pensar que é o primeiro ponto, porque quer conhecer um Jesus através da história, mas não quer conhecer através da palavra. Às vezes ele quer conhecer um Jesus histórico, conhece tudo, onde Jesus nasceu, quem foram os parentes, tudo, mas ele não quer conhecer o Jesus da palavra. E eu acho que nós precisamos conhecer o Jesus da palavra, o Jesus da Bíblia. Eu li um livro um tempo desse, chama assim: O Jesus que eu nunca conheci. Interessante. Tem detalhes na vida de Jesus que às vezes nós não atentamos para eles. Segundo, parecer com Jesus. Meu Deus, parecer com Jesus. Não é só andar onde ele andou, mas é fazer as obras que ele fez. É fazer alguma coisa que ele fez. Eu não quero falar para você fazer tudo, mas tem alguma coisa que tem que fazer. E depois, falar de Jesus realmente uma palavra que constando. Porque falar, irmãos, falar do Jesus histórico é conhecer a história. Mas falar de Jesus com unção, você tem que ter as duas outras coisas. Ou tem que ter essa de conhecer o Jesus das Escrituras. Então, habitar no esconderijo do Altíssimo. E aí vem a primeira promessa, a sombra do Onipotente. Então, habitar é uma decisão sua, uma decisão minha. Habitar no esconderijo do Altíssimo. Eu já disse para os irmãos, eu acho que já falei isso aqui, talvez não tão recente, mas eu já falei aqui com relação àquela palavra que Jesus falou para Zaqueu.
Jesus falou: Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. E foi, acompanhou Zaqueu. Será que jeito que o Zaqueu entendeu aquela palavra? Qual foi a reação do Zaqueu? Será que o Zaqueu ficou feliz? Será que ele alegrou com aquela palavra de Jesus? Eu acredito que sim, porque a Bíblia prova da conversão de Zaqueu. Mas se hoje, se Jesus chegar aqui e falar para você: eu quero dormir na sua casa hoje, aí o que você vai fazer? Você vai ficar alegre? Você vai falar que fica, né? Mas eu quero saber se lá dentro de você vai ficar alegre ou preocupado. Quem sabe lá na sua casa tem até alguma coisa que Jesus não pode ver. Ou quem sabe na sua vida tem alguns detalhes que Jesus não pode ver. Aí você vai falar para Jesus: Jesus, dá um tempinho, deixa eu ir lá primeiro. Aí eu vou preparar o ambiente, vou preparar uma recepção, gente, mas deixa eu chegar lá primeiro. O senhor deixa para ir amanhã? Não vai hoje não, deixa para amanhã. Agora a palavra de Jesus foi diferente. Hoje me convém. Eu vou hoje mesmo, né? Então, irmãos, habitar é uma escolha nossa. Nós moramos, eu nasci em um estado, moro no outro, já passei por muitas cidades, já mudei muito, já mudei, já dirigi algumas igrejas, já saí com relação à obra até involuntariamente, sem um desejo de sair às vezes, pelo menos antes de ser transferido. Depois que alguém me transferia, me mandava, o meu desejo era ir, toda a vida foi. Mas antes não, eu não tinha o desejo, mas eu fui. Agora houve, em relação a, antes disso, eu morei onde eu quis, saí, mudei. Então aqui, realmente morar, a questão de habitar, nós habitamos, nós temos uma opção, é nossa. Agora, quem habita no esconderijo do Altíssimo, qual a primeira promessa? Ser coberto pela sombra, estar protegido. Pense em Israel lá no deserto quente, aquele deserto ali, e a Bíblia diz que eles eram guiados por uma nuvem durante o dia e um fogo durante a noite. Interessante, por que era nuvem durante o dia e fogo à noite? Porque durante o dia a nuvem provoca sombra, e à noite o fogo aquece. Irmãos, vocês sabem que dentro da direção de Deus quer fazer o melhor para nós. Deus quer nos aquecer nos momentos de frio, difícil, mas Ele quer nos proteger com a sua nuvem. Irmãos, nós estamos debaixo da nuvem de Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida de que mesmo em meio às lutas tremendas que você tem passado, mas você está debaixo das mãos poderosas de Deus, está debaixo de uma nuvem. E guiar, está te dando direção. Quantos irmãos, quantas vezes você tem passado momentos de perigo na sua vida, difícil na sua vida, e você vê a mão de Deus, você fala: meu Deus, Deus me dirigiu ali, Deus me orientou, eu saí de um problema ali, que dentro da minha capacidade eu não tinha nenhuma chance de sair, mas eu saí. E você sai glorificando: eu saí porque Deus me guardou, me sustentou, porque você está no esconderijo do Altíssimo. Permanece, irmãos, vamos permanecer. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o versículo 7. É claro que o salmo todo aqui, daqui para frente, é um salmo que contém muitas promessas, mas no versículo 7 assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Bom, o que Deus me mostrou aqui, o que eu vi aqui, eu falei para os irmãos que era assim, diferente do que eu
havia interpretado antes, é porque normalmente a gente vê isso aqui como um livramento, num sentido, mais no sentido físico, né? Aqui, vocês observam o versículo que antecede, o 6. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Versículo 5. Espanto noturno, seta que voe de dia. Então, a gente pensa nessas coisas. Mas eu estava analisando, o que me fez eu pensar isso aqui foi quando eu olhei um grupo de obreiros que estavam sentados nesses bancos aqui, na escola dominical de domingo, e olhando alguns que têm 40 anos de fé, 50 anos de fé, eu analisando a igreja que eles converteram, as mudanças dentro da igreja, eu analisando os problemas que eles já enfrentaram, pensando nas lutas que eles têm passado, e olhando para eles, eles estão aqui firmes, numa escola bíblica dominical. Eu olhei para eles, estão de pé. Quantos já caíram no lado à direita? Não é só no sentido físico, com relação à morte, doença, não, mas caíram. Já não serve a Deus com o mesmo desejo, já não serve a Deus com a mesma disposição. Quem sabe quantos, eu tenho certeza que tem muitos irmãos aqui que conhecem, já viu isso, irmãos que converteram, eram eloquentes, eram fervorosos, contribuíam na obra de Deus. O Júlio Marco me fez essa pergunta aqui com relação às 3 respostas do índio ali, do cacique. E conhecer Jesus, parecer com Jesus e falar do Evangelho, falar de Jesus. Qual delas que é mais difícil? Quantas vezes nós, quando convertemos, tem muitos aqui que quando converteu era fogo puro, queria falar de Jesus, queria parecer com Jesus, queria contribuir, queria ter fé, buscou os dons espirituais, mas o tempo passou, e hoje você está indo aí, mas perdeu o fervor, perdeu o desejo de servir a Deus. Você vai lá no relatório, no livro dos dízimos, já não tem mais. Hoje eu estava aqui, eu não sei se o irmão está aqui, mas eu não vou falar o nome mesmo, pode ficar tranquilo. Mas um irmão foi ali na minha sala me procurar, preocupado, falou assim: pastor, eu cheguei a perder o sono, porque eu anotei os dízimos, valor dos dízimos, e esse negócio sumiu lá em casa, eu perdi. Então eu cheguei a preocupar a ponto de perder o sono. Eu fiquei olhando e falei: meu Deus, mas se todo crente perdesse o sono porque está com o dízimo atrasado, ou anotou e perdeu a anotação, vocês já imaginaram que jeito que era a igreja? Alguém preocupar a ponto de vir me procurar, e aí eu não sabia como é que fazia. Como é que eu faço? Eu não tenho mais como rever essas anotações, foi perdido, eu não tenho, e eu não tenho uma segurança com relação a valores. Irmão, eu olhei e dei graças a Deus, glorifiquei a Deus, falei: ainda tem gente que tem temor de Deus, ainda tem gente que teme a Deus, e esse com certeza ele está seguro aqui no esconderijo do Altíssimo, porque ele continua com esse fervor, com esse desejo de ser correto, né? Essa vontade de não errar. E não é só com relação ao dízimo, com relação às orações, com relação ao jejum. Eu estava falando aqui com relação à busca dos dons espirituais. Irmãos, quando um crente aceitava Jesus, na época que eu aceitei,
ou um pouco depois, sempre a gente ouvia alguém orientando ele: meu filho, vai buscar o batismo com o Espírito Santo, meu filho, vai orar para Deus te dar dons espirituais, te usar os dons espirituais. E isso vai mudando, essa realidade vai mudando. Irmãos, nós precisamos rever alguma coisa para essa promessa que nós encontramos, essa promessa de Deus no Salmos 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu comecei falando aqui nessa noite de alguém, de líderes que hoje tem guarda, tem segurança, tem gabinho blindada. Agora, como é que ele pode pregar esse salmo? Eu volto a repetir: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Você está firme, você está de pé. Irmão, pode vir qualquer problema, qualquer ameaça, você está firme, você está no esconderijo do Altíssimo, fica tranquilo, vai dormir em paz, vai servir ao Senhor, vem para o culto, vem glorificar a Deus, você está seguro nas mãos de Deus. Pastor, não é essa a minha preocupação é os ventos de doutrina, são os problemas que têm acontecido por aí. Irmão, fique seguro em Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas se você está no esconderijo do Altíssimo, se a sua habitação é ali, pode ficar tranquilo, você está seguro. Deus está te segurando, Deus vai te segurar. Você sabe quantos perigos você já passou? Quantas vezes você já correu risco no sentido físico, no sentido espiritual? Quantas vezes você teve seu bom tempo para ir ter um problema sério, mas você está aqui firme de pé? Por quê? É porque ninguém caiu do seu lado, caíram muita gente, mas você está de pé, porque a mão de Deus está te sustentando. Você está procurando habitar no esconderijo do Altíssimo. O segredo é esse. Por isso é que eu disse aqui, a chave desse salmo, essa palavra, esse início aí: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É aí. Depois vem as promessas. E aí não são só essas que estão contidas aqui no Salmo 91. E nem tampouco no final do versículo 1 e também no versículo 7. Não, senhores. É em toda a Bíblia, toda a promessa de Deus é para aquele que está ligado nele, está habitando no esconderijo do Altíssimo, aquele que é morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus orienta a sua vida, norteia, guia, dirige, segura a sua vida. Esse sim, ele está firme em Deus e está seguro. Pastor, mas ele não morre, não passa por problemas, não adoece. Eu não estou falando com relação a isso. Está seguro nas mãos de Deus. Esses dias um irmão me fez uma colocação, falou assim: pastor, eu queria morrer dormindo. Aí eu falei para ele: não, eu não estou querendo morrer dormindo, não. Eu acho que deve ser uma coisa linda, maravilhosa, você estar prontinho para passar para a eternidade, e você vê a mão poderosa de Deus abrindo caminho para você chegar ao céu. Você já imaginou que momento? Eu acho que deve ser um momento lindo na nossa vida, deve ser aquele momento que a nossa alma deixa esse corpo e vai encontrar com o Senhor, vai para a morada eterna, vai para a morada final. Você já viu alguém que teve uma revelação do céu e que quis voltar? Eu lembro do pastor João de Oliveira, um tempo desse eu me ouvi uma gravação com aquela entrevista dele, e ele falando daquela oração que o pastor João Polenda fez para ele, e que ele teve morto, totalmente morto, e voltou,
E ele falando naquela gravação, falando, eu não queria voltar. Mas quando João Polenda orou, eu recebi uma ordem para voltar. E assim, todas as revelações de pessoas sérias que você já ouviu, alguém que já teve uma revelação do céu, você nunca ouviu alguém falando, não, eu estava lá, mas queria voltar. Esses dias eu vi uma menina rosa falando isso aqui, ó, sentado ali, até foi domingo mesmo, que ele me contou isso. Falou, eu já tive, e eu não queria voltar. Não foi isso, não? Mostrou o lugar que ele vai ficar, e eu não queria voltar, já queria ficar lá. Você já imaginar, irmão? Eu não tenho medo, eu quero que Deus me dê essa graça, que Deus me dê nesse momento eu vou estar lúcido, tranquilo, mas eu quero ver a mão poderosa de Deus. Eu não sei se vai ser um anjo ou quem que vai me pegar aqui, mas eu quero estar vendo eu subir para encontrar com o meu Senhor. Eu quero estar bem, tranquilo para ir. Glórias a Deus. Para isso eu quero lutar, para continuar morando no esconderijo do Altíssimo. Não é vagabundo blindado, não é seguro por um grupo de guarda, não é sustentado por uma posição, mas é nas mãos do meu Senhor. Eu quero estar, eu quero continuar, e quero continuar falando disso para vocês, irmãos. Quero continuar orientando a igreja para um dia nós encontrar com o Senhor. Não é uma igreja para tornar uma igreja rica, tornar uma igreja. Não é isso, não. É uma igreja que vai encontrar com o Senhor, uma igreja fiel, que procura, enquanto nós estamos aqui, habitar no esconderijo do Altíssimo. Escolha isso. Ou se você já escolheu, volte a assumir esse compromisso. Senhor, eu quero continuar habitando no esconderijo do Altíssimo. Significa que você está escondido. Deus, a sua vida está escondida em Cristo, guardada por Cristo. Alguma coisa está escondida que já está guardada, está seguro. Então, mas voltando aqui, aquele que habita, não significa todos, na realidade não fala todos é pecaram, ou todos vão morrer um dia, todos nós nascemos, isso aí é todos, de uma forma até involuntária. Não significa uma única pessoa, como fala no capítulo 5, versículo 19 de Romanos, pela desobediência de quem? De um homem. A minha não vai influenciar na sua vida, não, mas foi de Adão. Como também, pela obediência de um, nós somos salvos. Também a minha obediência não vai influenciar na sua vida, a menos uma influência aqui mesmo. Mas com relação à sua salvação, não. Mas a de Jesus, sim. Mas aqui nesse texto diz, aquele que habita. Aí sim, eu e você. Somos nós. Nós temos a escolha, podemos escolher habitar no esconderijo do Altíssimo. Se você está lá, tem segurança disso, é simplesmente continuar. Vamos continuar. Glórias a Deus. E aí o dia vai chegar lá, nem não acredito, não vai querer voltar, não. Mas vai querer ficar ali mesmo. Glórias a Deus. Isso aqui, irmãos, não é história. Como o Benedito contou e está falando aqui, está confirmando aqui, não é história que nós ouvimos na outra América, lá no Japão, história lá. É de um servo de Deus, vocês conhecem, está aqui, ó. Servindo ao Senhor há mais de 50 anos, né, meu Benedito? Quantos anos o senhor tem? O senhor é crente? Quantos anos o senhor é crente? 54 ou 55 anos. Tem mais gente aqui que tem muito tempo também, né? É um fato, é uma realidade, né? Então, eu conheço a história da conversão do Benedito, a história, a vida dele com Deus. Então, como de outros irmãos aqui, irmãs, que estão em firme na oração, buscando ao Senhor. Irmãs, você que participa sempre daquelas orações, está aqui vigiando, você está habitando no esconderijo do Altíssimo, está descansando à sombra do Onipotente. A sombra de Deus está sobre a sua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas você não vai ser atingido, não, pode ficar tranquilo. Não tem demônio que vai tocar na sua vida,
Não precisa ter medo de encruzilhada, de feitiçaria, de qualquer coisa, não. Pode ficar tranquilo, porque demônio nenhum vai tocar na sua vida. Se você faz parte desta igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. É promessa de Deus. Habite no esconderijo do Altíssimo. Que Deus abençoe. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ficar tranquilo, né? Ficar tranquilo. Às vezes existem essas ondas que passam por aí, uma onda aqui, outra ali. Esses dias eu vi um pastor falou para mim: pastor, nós estamos enfrentando um problema aqui com um CD que está rodando por aí, que diz que nós temos que guardar o sábado, que nós temos que fazer isso, mais uma série de coisas. Irmão, não esquenta isso não. Continua habitando no esconderijo do Altíssimo, fica tranquilo. Esta é a diferença na sua vida e na minha vida. Deus abençoe. Que o Espírito de Deus continue falando em cada vida, em cada coração. E vamos continuar orando, para Deus continuar orientando uma igreja, preparando essa igreja, né? Cada dia. Graças a Deus. Eu quero transmitir os avisos, enquanto vai ser levantada a oferta. Os diáconos, diaconistas, por favor, tire a oferta à noite, que sempre ela tem uma finalidade específica na terça-feira, é atender a necessidade de alguém. Irmãos, amanhã, quarta-feira, nós vamos ter o culto de oração aqui, na direção da equipe Batalhas de Cristo. Na quinta-feira é o dia dos ensaios. Quinta-feira, os ensaios. Na sexta-feira é os grupos familiares. Nós temos mais de 40 cultos aqui em Itaporanga. Eu fico pensando, irmãos, que esses cultos eu vejo como uma. A Bíblia diz que o sal é para salgar. E quando o papel do sal o salgar é dar sabor e dar essa questão da preserva, é isso, preserva, dá sabor, preserva, uma hora de pergunta. Então, eu acredito que esse culto é como um sal em Itaporanga, que alcança a cidade toda. E eu acho que isso aí está preservando, está abençoando a cidade de Itaporanga. No sábado nós teremos a nossa reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical e domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical, e domingo à noite, culto na direção da nossa cidade. A saída para Jaraguá, sexta-feira, 1h. A abertura é sexta-noite, né? Sexta-noite. Vai sair, sexta, 1h, saída daquele grupo de jovens que estão indo para Jaraguá para o congresso de jovens ali. Então, isso aí são os nossos avisos. Quem tem seus dízimos, suas ofertas, procure a tesouraria da igreja, que atue isso aos acertos, porque eu sempre tenho falado para os irmãos na construção, as dificuldades que tem, e sempre pedido oração. Ontem eu ainda estava ali ontem à tarde, aliás, ontem de manhã, tinha uns irmãos de Goiânia que vinham aqui para a gente negociar uma questão da climatização. E eles vinham, falaram que vinha na parte da manhã. Depois não veio, é a tardezinha. Eu estava ali e conversando, e a gente trocando ideia com aquele grupo, e a gente, sempre eu tenho falado para os irmãos que as decisões ali, para mim, uma das maiores dificuldades que eu tenho é essa. Assim, trabalhar de uma forma correta, com segurança, e as decisões dos detalhes. Irmãos, não é fácil, é difícil. Ontem a gente estava ali, quando eles, a gente conversando, trocando ideia, eles me falando com relação a algumas necessidades de algumas coisas, com relação a exigências do corpo bombeiro e tanta coisa, que na realidade tem um projeto já do corpo bombeiro, mas eu não sei, preocupação muito grande. Então preciso de oração dos irmãos para Deus dar direção para a gente. Precisamos muito da direção de Deus.
eu quero que Deus continue na direção. Eu acredito que até agora nós estamos aí vendo um projeto de Deus. Deus vai continuar nos dando direção. Então, Deus abençoe a todos. Vamos colocar em pé e orar, agradecendo a Deus nessa noite. Maravilhoso, querido e poderoso Pai, eu quero te agradecer, Deus, por esse momento, por essa oportunidade, por esse culto, pela tua palavra, pela vida dos teus filhos, dos teus servos. Te pedimos que o Senhor leve-os em paz, guarde debaixo das suas potentes e poderosas mãos. Pai, nos dando cada dia mais temor, mais desejo de servir, Pai, com sinceridade, com honestidade, Pai, com firmeza, com fé, Pai. Nos dê disposição cada dia para estarmos na tua presença. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Deus abençoe. Queremos agradecer ao irmão presbítero que está nos visitando, ao irmão que trouxe a sua carta de mudança, os irmãos. Deus continue abençoando os irmãos, em nome de Jesus. Eu vou levar ela.